Quando ouvimos a descrição bíblica do Jardim do Éden, pensamos em um perfeito paraíso. De tanto buscarmos um paraíso perfeito que Deus criou para a habitação do homem, até pensamos que ele está perdido para sempre. Então o Éden se torna um paraíso perdido. Mas será que está perdido para sempre? O Jardim do Éden era mais do que um paraíso. Era o lugar onde Deus caminhava com a humanidade antes do pecado entrar no mundo. Vivemos no mundo como ele é, e ainda assim temos perguntas, e parece que tudo está errado. A Bíblia nos conta como tudo começou, qual era a intenção de Deus com a criação e com nossas vidas, incluindo o mundo perfeito pelo qual todos ansiamos. O Jardim do Éden era um paraíso, um ideal que buscamos constantemente ou tentamos criar. Deus projetou o Jardim do Éden como um indício de como seria a morada celestial. Quando Deus criou a terra, deixou-a vazia, informe e sem forma. Criou os animais, os peixes e as plantas. No entanto, sua verdadeira obra começou com a criação do homem. Um lugar onde o céu e a terra se encontravam, revelava a ordem criativa de Deus, repleto de beleza, abundância e vida. Deus colocou ali o homem e a mulher, feitos à sua imagem. Porém, Deus deu ao homem uma missão, por meio da criação de mais pessoas à sua imagem, uma família. Eles deveriam governar e estender o céu na terra a todo o mundo. O Éden também funcionava como um espaço semelhante a um templo, onde Deus se encontrava com o homem em comunhão íntima. No centro da vida humana perfeita estava o relacionamento de adoração com Deus. Assim como Deus ordenou às plantas e aos animais que fossem frutíferas, Ele fez o mesmo com Adão e Eva, para que sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus projetou a humanidade para expandir os limites do paraíso por meio da família amorosa, preenchendo a terra vazia. O jardim continha todos os tipos de árvores, inclusive com a árvore do meio do jardim, uma representação de Cristo como fonte e elemento central para uma vida plena. Ao lado dela erguia-se a árvore do conhecimento do bem e do mal, que a humanidade deveria rejeitar. Somente Deus poderia ser seu guia e sua bondade. Desse lugar e dessa mentalidade, a humanidade agia como o Criador, trabalhando para trazer ordem criativa ao mundo. Contudo, essa missão foi interrompida pelo pecado. Eva e Adão cederam à tentação e desobedeceram. Ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, assumiram a responsabilidade moral sobre si mesmos e afastaram-se de Deus. Ao comerem do fruto daquela árvore, rejeitaram a árvore da vida que os levou à morte. Assim como a árvore da vida estava no centro do Éden, a essência de Israel era a adoração do verdadeiro Deus. Para tal fim, Deus ordenou a Moisés a construção do tabernáculo criado no deserto do Êxodo. A glória de Deus pairava sobre o tabernáculo no deserto como uma nuvem ou fogo, e a mesma glória descia sobre o templo de Salomão como uma nuvem. A presença do Senhor repousava sobre o propiciatório, lugar em cima da arca da aliança, onde Deus se relacionava com seu povo. Os sacerdotes desempenhavam funções semelhantes às de Adão e Eva, trabalhando e guardando o jardim. O tabernáculo nunca permaneceu em Jerusalém. Até que a construção do Templo de Salomão, toda a cidade tornou-se um símbolo espiritual na presença de Deus ou do céu na terra, um tema que se desenvolveu através dos profetas do Antigo Testamento. Deus não desiste de seus planos perfeitos. Sua palavra não volta vazia, e Ele fará e terá o que quiser. Seremos trazidos de volta ao Éden, em certo sentido, mas a um Éden mais glorioso. A igreja agora se torna o templo de Deus por meio da presença do Espírito Santo. E nós somos essa igreja. Somos a sua morada na terra.
No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Jesus nos deixou o Espírito Santo após a sua ressurreição, para habitar conosco, para que pudéssemos ser suas testemunhas na terra, mesmo ainda nesta terra. Não apenas um edifício facilmente destrutível. Deus agora habita em um povo renascido e eterno, o templo do Espírito Santo. Assim como a presença de Deus preenchia o tabernáculo e o templo, o seu Espírito preenche a igreja. O rio da vida flui no trono de Deus. A árvore da vida também retorna, dando frutos para cura e vida. Não há maldição, morte ou separação. Deus caminha novamente com o seu povo na restauração final do céu e na terra, de uma maneira ainda maior. No final da história, Deus nos traz de volta ao jardim do Éden, preparado pelo próprio Deus que nos criou.